Pronto. Então, nós já estamos com a nossa gravação ligada. Vamos falar hoje sobre um tema muito polêmico e que envolve a todos os que estão no caminho espiritual e todos que também não estão no caminho espiritual, porque tem a intenção de auxiliar as pessoas que querem melhorar nas suas vidas particulares, que é sobre alimentação. Um tema muito polêmico. O nosso objetivo aqui é auxiliar aqueles que desejam ser auxiliados de alguma forma e que essa alimentação possa ajudá-los no estágio em que se encontrem. No estágio em que se encontrem. Talvez quem é atleta vai falar, não serve para o atleta, concordo, não serve para um atleta, mas nós estamos fazendo o atletismo ou a nossa os nossos exercícios, nós estamos fazendo o nosso atletismo com a mente. Então, para isso é muito bom. É um trabalho que ainda está em curso, que não está totalmente terminado, né? Que comecei a desenvolver junto com a minha mulher aqui, para nos auxiliar nas nossas necessidades de saúde espiritual e física também. A Fran, no seu curso de Super-Homem, né, que foi criado por Jorge Adum, tem lá uma boa parte desse curso dedicada à alimentação. O próprio mestre Jorge Adum já previa que é imprescindível para quem está no caminho da espiritualidade uma regra sobre isso, um bom controle sobre isso, um domínio sobre isso. Naquela época, obviamente, os alimentos não estavam tão alterados que nem eles estão hoje. Então, já há tempo já que a gente vê a necessidade de alterar o curso nessa parte da alimentação do super-homem. Nós, desde a época do comendador Tonapa. Mas, então, vamos começar, porque hoje nós vamos não só falar de alimentação, mas vamos falar de rosacrucianismo, porque está tudo interligado. A gente, como Rosa Cruz, enxerga sempre um pouquinho além. Você vai, agora eu entendo o porquê disso. A razão disso é essa, né? Depois da gente ter também visto os princípios herméticos, da gente ter visto a intensificação através do Sete Eu Sou, da intensificação crística, ou de seguir outras instruções, enfim, todas essas palestras servem para formar um momento, né? E aí a gente entende mais do que estamos falando. Bom, estão todos vendo o nosso... Hoje não vai ser slide, hoje nós só vamos fazer o slide aqui com com o mouse, né? O mouse é que vai ir para cima e para baixo aqui. Tá ok? Então, qualquer dúvida que surgir durante a apresentação, pode interromper, pode fazer pergunta. Eu acho que a gente não a pretensão de abordar tudo, bem, porque nós não temos essa condição de abordar tudo. E algum assunto que a gente, às vezes, esqueça, a dúvida de uma pessoa pode esclarecer e servir para todo mundo, né? Ok? Então, nós vamos falar sobre alimentação viva. Lógico que uma alimentação viva preconiza a presença ou existência de uma alimentação que não é viva. Ok?
Então, uma figura é muito bonitinha, é muito sugestiva, as cores são chamativas e os alimentos são feitos justamente para isso. Eles têm as cores que também nos agradam, eles têm as cores que nos atraem, a vibração das cores nos atrai. Hipócrates, conhecido por ser o pai da medicina, deixou a seguinte afirmação: que o seu melhor alimento seja o seu remédio, e que o seu melhor remédio seja o seu alimento. Então, não necessitando o ser de uma outra fonte de auxílio que não seja o seu próprio alimento. Já Hermes, no tratado seu sobre medicina, que ele entregou a Esculápio, e que está lá na biblioteca de Nag Hammadi, ele também dizia, olha, o corpo é somente, né, o plano de impacto das nossas dissonâncias, ou seja, tudo que a gente pensa aqui no alto, como é em cima, é embaixo, né? Como é em cima, é embaixo. Então, tudo que a gente pensa no alto também acontece embaixo, né? Então, todas as nossas desvios de pensamento, desvios de sentimento, desvios de ações iam se refletir em um corpo de impacto, que é o corpo físico. Então, tudo começava lá em cima. A causa dava como efeito um problema no corpo físico. Estão entendendo esse relacionamento? Essa visão da medicina, tendo origem lá no corpo, nos corpos mais sutis, e tendo um impacto no físico, foi esquecida ao longo do tempo. Muito pouca gente fala nisso hoje, né? Então, Hermes concluía que todas as doenças tinham tinham assim como uma característica de ser curada à medida que você curava o seu pensamento, que você curava o seu sentimento e assim por diante, né? Hoje a medicina é mais curativa, ela age na consequência, não na causa, mesmo porque nós temos muito poucos seres profissionais que tratam a causa, que buscam a causa. Então, essas práticas alimentícias que, ora, nós vamos apresentar, são fruto de estudos aí que eu, com a minha mulher, realizamos, né? Nos alimentos que estão aqui à disposição para nós, todos aqui hoje, né? Nessa cidade, nesse país aqui, e para atender o nosso objetivo, que no início era redução de peso, regularização dos indicadores de exame de sangue. Inicialmente foi isso, né? Então, nós chegamos num ponto em que a gente já não acreditava mais no que o médico falava. Tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas ele fala, pô, mas há contradição. Há contradição. Vamos esquecer, então, o que ele fala e vamos, então, fazer o nosso negócio aqui. Vamos fazer o nosso arroz com feijão e ovo, tá? Para que essa situação se modifique. Então, uma vez que nós determinamos o nosso objetivo, e após nos dedicarmos ao processo de alimentação, conseguimos grandes progressos que resultaram não só na diminuição do peso, mas também com a modificação dos resultados dos exames de sangue, que, por sua vez, retornaram aos níveis normais de controle. Eu falei assim para o meu médico, tá vendo, doutor, como está tudo bonitinho aí, ó? Açúcar baixíssimo, né? Os triglicérides, isso daí, tudo baixíssimo. Ele falou, a nossa medicação foi eficiente. Eu falei, nada disso, eu nem tomei, né? Nós nem tomamos, a gente estava só fazendo o uso dos alimentos. Nós estávamos modulando com alimentos.
Então, todo o processo de mudança que envolve essa modificação, naturalmente vai encontrar obstáculos por parte dos nossos corpos, que precisam ser superados. E para isso deve contar com a vontade, palavrinha mágica, a vontade da pessoa para empreender essa mudança na sua vida. Para isso, a gente deixa aqui aquele quadrinho do Stephen Covey, que de vez em quando a gente coloca ele para a gente ver o que é. Como é que a gente muda uma situação? É com o pensamento, né? Lembra do Hermes Trismegisto? Tudo é mente. Tudo é mente. Plante um pensamento, associe, ligue-se, ligue a sua mente com a mente superior, né? Plante um pensamento e colhe uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Continue, plante um hábito, colha um caráter, e plantando um caráter, você vai mudar o seu destino. Esse também é a forma da gente se mudar a maneira de ser, né? Mudar a metanoia também é fruto disso tudo. Aí tudo é uma maneira, uma mudança. Tudo é sempre uma mudança. Lembrando daquele ditado também: mude e tudo mudará. Então, para fazer um alimento, a gente tem que ter vontade e querer mudar, né? Você tem que, olha, vou mudar, né? Então vou adotar outras ações, vou ter uma disciplina com meus hábitos, né? E vou manter essa minha decisão constante, até que com o tempo você vai ver, você criou um novo destino, né? A alimentação viva é ainda parte do processo de desparasitação, também cuja importância é reconhecida por nós, na obtenção da nossa soberania corpórea. Mas nós não vamos falar sobre desparasitação aqui hoje, né? Para a gente ter uma ideia por que da desparasitação, a gente tem que lembrar daquela passagem de Paulo, que dizia assim: olha, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse sim eu faço. Então ele concluía que tem alguém dentro dele que está fazendo o mal que ele não quer e não deixando ele fazer o bem que ele quer, né? E aí nós vamos perguntar: bom, quem é? Quem é? Então ele achava que então tem seres dentro do nosso corpo, como tem mesmo, reconhecidamente, né? Nós temos lá dentro do nosso intestino uma série de seres que vivem lá dentro e têm a necessidade de ser alimentado, e muitas vezes a vontade desses seres supera a nossa, então nos leva a consumir produtos em demasia, em quantidades exageradas. Mas vamos parar por aí. Mas esse assunto não será tratado nesta apresentação. Nós vamos tratar aqui sobre quer dizer, nós vamos tratar aqui sobre alimentação sob o ponto de vista. Eu deixei aqui uma dicasinha sobre Santa Ceia, né? Na Santa Ceia, Cristo nos ensinou a Eucaristia. E na Eucaristia, ele dizia: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Por quê que aquele corpo era o corpo dele? Porque Cristo, ele não é somente um ser, ele é uma onda, ele é uma tendência, é uma vibração tão grande que ele tomou conta do planeta Terra todo. Então, tudo que está no planeta Terra tem Cristo nele. E todas os vegetais, todas as árvores, todos os animais, todos têm lá uma fagulha crística. Então, Cristo está em tudo, na água, na terra, no ar, no vento. Ele é o Senhor de tudo. Então, aquele pão, com certeza, feito de trigo e água, era o corpo dele, assim como o vinho.
que foi feito da uva que veio da terra que tem a água que tinha o Cristo. Então, tudo é Cristo. Entendeu? E cada vez que a gente se alimenta, vai ser uma alimentação de corpo de Cristo. Toda vez vai ser uma Eucaristia. Não vai ser consagrada ali por um sacerdote, mas nós mesmos podemos consagrá-la, porque nós sabemos que aqui está o corpo de Cristo. Outro ponto. Na boda de Caná, né, que foi aquele episódio, o primeiro milagre que está descrito lá no Evangelho 4, depois do batismo de Jesus, né, foi em Caná, onde o Jesus estava lá no casamento. Em determinado momento, o dono da festa falou: acabou o vinho. Aí então a mãe dele veio para ele e falou: acabou o vinho. Ele falou: tudo bem, me enchem alguns jarros de água, da água mais fresca que tiver. Bom, então aí começa a ação do Cristo ali, não de Jesus. Jesus é somente um fato histórico, mas do Cristo ali, né? Então o Cristo, ele, por ser o dono do mundo, por estar no mundo, por ser o dono da água, por ser o dono de todas as plantas, que inclusive que faz a uva, ele transformou aquela água numa água com vinho, como se fosse um vinho. E todos sentiram o mesmo gosto que seria um vinho. Então, essa é a força do Cristo. Entendeu? Talvez nós falamos muito mais nisso. Eu estou preparando 2 palestras sobre sinais, onde nós vamos ver isso daí com bastante intensidade, que é a intensificação do Espírito Crístico nos corpos das pessoas. Da mesma forma que ele se intensificou desde o momento da sua entrada no batismo de João Batista até o Gólgota. Okay? Foi tudo um processo de intensificação do Cristo. O Cristo que já tinha aparecido, ele precisava vir à Terra e Zoroastro ouviu. Ele via o Cristo chegando atrás do sol, que ele chamava de Ahura Mazdal. Um outro ponto foi que Moisés também viu o Cristo naquela sarça ardente no Monte Horebe. Enfim, o Cristo foi se aproximando da terra até que ele chegou e se incorporou. Pronto. E aí ele não deixou mais. Aí ele tomou conta do globo inteiro. E desde essa época, de 2000 anos para cá, foi só o começo. É muito pouco o que aconteceu do Espírito. Nós estamos apenas despertando para isso. Nós precisamos despertar mais. Há muito mais por nós deixarmos que esse Cristo realize por nós. Bom, vou prosseguir aqui, porque eu saí fora, mas eu queria falar isso, ok? Definições. Então, alimentação viva é a utilização de alimentos vivos na nossa alimentação diária. Claro, né? Alimentação viva é a utilização de alimentos vivos na alimentação diária. E alimentos vivos são aqueles alimentos que são encontrados na natureza, crescidos pelo cultivo produtivo ou espontaneamente. Quer dizer, que crescem pela ação de um agricultor ou que se encontram espontaneamente na natureza, mas todos vindo da terra. São todos aqueles alimentos que foram extraídos de um ser vegetal vivo e que permanecem vivos por um determinado período de tempo. Então, nós vamos lá no pé de laranja, colhemos uma laranja, essa laranja vai continuar viva. Por quê? Porque ela tem a seiva, né? A seiva no pé de laranja, que vai lá, alimenta todo o pé, e alimenta também a fruta, e alimenta também as sementes que lá existem, e as sementes todas estão vivas, né? E então todas essas frutas, legumes e verduras, quando você extrai ela do pé que deu origem, o pé continua vivo, no caso de folhagens, essas coisas, verduras, né?
E você também fica com aquela parte viva, que ela vai se manter viva por um período de tempo ali, né? Vocês podem imaginar aí uma série de alimentos e depois a gente pode falar deles. Então, os alimentos vivos preconiza os alimentos não vivos, que aqui na figura está dizendo alimentos mortos. E só pela ilustração, você vai ver a característica que tem atrás de um e atrás do outro. Né? Os alimentos vivos são aqueles que continuam vivos após sair do pé que os gerou. E os alimentos mortos já não estão mais vivos. Por quê? Aquilo que ele tinha de crístico já não existe mais. Enquanto que os alimentos vivos permanecem com aquela substância crística que sempre esteve neles. Estão entendendo aí o princípio de vivo e morto? Talvez morto seja muito difícil falar, fala não vivo. Né? Então, você vê, não tem nada a ver com carne, não tem nada a ver com animal vivo, nem animal morto, mas não tem nada a ver com carne. Tá? E ele é vivo porque ele tem crístico, tem componentes crísticos, átomos crísticos, que vão se juntar aos nossos. Bom, a palavra vivo se aplica a esses alimentos porque ainda conserva suas qualidades nutritivas adquiridas enquanto estavam ligados à planta que os deu origem e para os quais foram criados. Né? Para os quais eles foram criados. Cada alimento é criado com algum objetivo, ele não está lá à toa. Então, nós, os Rosa-Cruzes, olhamos bem mais longe do que a maioria das pessoas. E esse processo de alimento vivo é por nós compreendido bem mais além do que simples explicações técnicas, como sendo alimentos cheios de partículas crísticas, obtidas tanto pela exposição ao sol ou como absorvidas pelas raízes da planta que os deu origem. O espírito crístico está presente e envolve a tudo e a todos no globo terrestre. Logo, os processos germinativos são conduzidos pelo espírito crístico, que preenche as plantas com seu componente crístico, o mesmo e que está também presente em nosso interior, a nossa fagulha crística. Né? Como se fosse uma Eucaristia natural para nos preencher com esses elementos. Estão entendendo aí? Nós vamos alimentar Cristo com Cristo, como é a Eucaristia. Nós temos Cristo, nós vamos comer Cristo, mais fagulhas, mais átomos crísticos, para que nós formemos um componente grande de Cristo dentro de nós. E é o objetivo nosso, afinal de contas. Senão o mestre não tem ensinado a Eucaristia. Bom, aqui eu falei de uma regra dos 45 graus, né? O alimento permanece vivo enquanto não for submetido a uma temperatura que esteja acima de 45 graus centígrados, mais ou menos, dependendo do alimento. Ocasião em que ele deixará de ser considerado vivo. Ele não mais será vivo. Ao submetermos vegetais, legumes, frutas, verduras a temperaturas superiores a 45 graus, mais ou menos, perderão a sua condição de vivos, perderão a sua essência e restarão neles somente o seu carboidrato, ou somente a massa. Somente o carboidrato, né? O que sobrou dele, mas aqueles outros componentes que seriam interessantes não tem mais. Serão considerados alimentos mortos, sem o poder nutritivo de que necessitamos e procuramos para o nosso projeto. Então, esse é o caso do feijão,
das ervilhas, do milho e outros que consumimos após um processo de fervura. O melhor seria consumir esses legumes ainda no estágio de vagem, né? No caso do feijão, das ervilhas, né? Quando, então, será possível ingeri-los crus ou levemente aquecidos. Os vegetais que nascem como vagem, eles têm muito mais poder nutritivo, lógico que tem muito mais Cristo neles, do que depois que você pega ele e ferve ele, né? Para fazer aquele feijão que a gente come, que tem muito ferro, e tem muitas pessoas que precisam daquele ferro lá, não resta dúvida. Pessoas que têm trabalhos árduos, que precisam de energia, que precisam de resistência, tem que comer um feijão. Porém, nós temos que ter os nossos objetivos. Eu trabalho lá naquela obra e eu preciso ter força. Muito bem. Tá? Então, a gente não está falando que não devemos, esses alimentos são proscritos. Não, não. Tudo tem a sua aplicação. Vamos ver aqui. Ó. Um outro exemplo de alimento vivo é o ovo. E também deve ser consumido cru ou levemente cozido, né? Levemente não apareceu no texto aí, tá? Mas é levemente cozido. No processo de cozimento do ovo, o tempo sob cozimento não deverá ultrapassar 2 minutos sob a fervura. Nesse estado, a gema não deixará o seu estado líquido. Então, a característica de a gente saber se ele está vivo ou não, no caso do ovo, é a gema estar no estado líquido. Tá? Resguardado todos os gostos das pessoas, a gente respeita, porém, para o nosso objetivo, é necessário que ele esteja assim, para que ele contenha aquilo que nós precisamos para o nosso objetivo. Né? São considerados alimentos vivos verduras, frutas, legumes, raízes, sementes, algumas raízes, e muitos outros, né? Esses alimentos devem permanecer na condição de vivos até o momento da nossa ingestão. Por isso, cuidados devem ser tomados no preparo. Olha, cuidado, não vai poder... por isso que a gente tem muito cuidado com as saladas e com aquelas verduras aqueles vegetais que a gente está acostumado a comer refogados. Esquece, ele pode ir até um certo ponto só, né? Então, a gente sugere que muitos vegetais a gente desenvolva uma maneira de consumi-los crus. Quem já comeu um pimentão cru? Uma pimenta da família do pimentão cru? E assim por diante. Né? Todas as verduras cruas, obviamente, nós não podemos pegar, que nem a gente costuma fazer, a verdura e ferver ela lá e falar que está bom. Não dá. Né? O espinafre é bom na condição atual, depois ele perde tudo e só tem o ferro lá mesmo, né, que ele guarda. Os carboidratos e açúcares não fazem parte desse processo, ou seja, eles não são considerados alimentos vivos. Não, isto é, não são alimentos vivos. Não poderão ser ingeridos numa primeira fase, onde grandes mudanças ocorrerão no metabolismo do corpo. Depois dessa fase, que deverá ser identificada pela própria pessoa, algumas pequenas porções poderão ser adicionadas durante o almoço, porque ninguém é de ferro, não é? Imagine, hoje tudo na nossa vida é carboidrato. O carboidrato é energia, açúcar é energia, né? Devido ao excesso desses alimentos, nós desregulamos ou desbalanceamos o nosso corpo, e aí você fica com aquela coisa chamada diabetes. Diabetes, que se for ver na essência da palavra, o que é? Diabetes. Diabetes é a presença de diabinhos pequenos, né? Diabetes.
Diabinhos pequenos te azucrinando sua vida. Diabinhos pequenos dentro de você que estão conduzindo você a se consumir alimentos que não prestam. Esses são os diabetes, os diabinhos. Já tinham pensado nisso? Não. Deixa eu ver aqui. Os carboidratos. Por quê? Os carboidratos são vegetais que passam pelo processo de aquecimento, né? E depois ainda de moagem, se transformando nas farinhas que dão origem aos pães, macarrão, etc. Raízes que, após serem submetidas aos processos de fervura, também se enquadram, porque perdem a essência, perdem aquele componente crístico, né? Açúcares, apresentados sob qualquer forma, não faz parte do processo. E deve ser evitado a todo custo durante a aplicação desse processo para atender o nosso objetivo. Se eu estiver sendo muito rígido, por favor, depois vocês falem, mas é o que a gente achou, né? Acho que 3.000 anos aí foram suficientes para isso cair. Ainda mais, olha, se você falar todos esses alimentos da maneira como eles são encontrados na natureza, a gente tem que tomar esses cuidados. E quando eles forem modificados geneticamente, quando eles forem modificados lá na sua essência, e eu não entrei ainda nesse mérito, porque a gente desconhece, mas a gente sabe que para boa coisa não foi, vindo de quem fez. Estão entendendo? Transformação do milho genético, ou de outras sementes genéticas. Para quê? Eles são bons naturalmente, como foram projetados pela natureza, né? Então, os objetivos. Dentro desse contexto de alimentação, muitos objetivos poderão ser alcançados. Alguns desses objetivos poderão demandar mais rigidez e mais disciplina do que outros. Olha, então, veja, para quem é que nós estamos falando isso aqui? Ó? Nós somos um grupo, né, que já tem uma idade, vamos dizer assim, boa, né? Já passamos por muita coisa. Temos alguns objetivos ainda na nossa vida, né? Para nós, um dos primeiros objetivos que a gente tem é saúde, né? Evolução espiritual, redução de peso para muitos, né? E muitos outros se jogam nesses processos de redução de peso aí que, pelo amor de Deus, estraga mais as outras coisas, mas reduz o peso, mas estragou as outras. Não adianta nada. Então, alguns objetivos eu pus aqui, olha. Então, para nós, vamos dizer assim, que temos aí mais de 50, mais de 60, mais de 70, enfim. Se o peso subiu bastante, quando o peso sobe bastante, você pode crer que existe uma anomalia dentro de você. Alguma coisa está errada lá, que nem nós falamos, nas esferas superiores, no seu pensamento, no seu sentimento, lá em cima, alguma coisa aconteceu. Então, esse é o momento de você se voltar para si mesmo e colocar esse processo todo em prática, se você assim quer. Então, o processo é eficaz para reduções controladas de peso. Atende à necessidade de pessoas que desejam diminuir 5, 10, 15 ou até 20 quilos. Eu diminui 15. E quando você mantém o processo, ele mantém também o peso, né? Ela era pequenininha, mas ela reduziu bastante também. E ficou, tá ali. Porque você... Olha, diz aqui que eu perdi a conexão com a rede. Alguém está me ouvindo ainda? Sim, irmão, estou ouvindo. Muito Está bem. ouvindo, tá certo, né? Tá.
Ele falou que eu perdi a conexão com a rede, mas então vamos continuar. Então, veja, o segredo está na mudança dos hábitos alimentares, que mostrarão claramente quais são os alimentos que promovem o aumento de peso. Nós sabemos quais são os alimentos que promovem o aumento de peso, mas nós não temos a coragem de reduzir eles, de parar de consumir ou consumir com moderação. Porque o nosso costume, a nossa tradição durante a nossa vida foi que a gente comia essas coisas direto, né? Cada um na sua região conhece bem, né? Nós que vem dos italianos, muita massa, muito vinho, né? Outros. Então, cada um deve fazer uma análise bem crítica nesses processos alimentares. Não pense que não vai ter coisa boa para comer, vai ter muita coisa boa para comer sim. Vocês não conhecem ainda o poder das frutas. Após o início do processo, cada pessoa poderá controlar até que ponto deseja reduzir e depois poderá manter o peso controlado, né? Controlando as suas refeições dentro do mesmo sistema. Para isso, é bom ter uma balança em mãos para pesagens diárias que vão indicar o seu progresso, né? E também pode ser motivo de você fazer anotações para mostrar os resultados que você está alcançando, mostrando, olha, esse caminho que eu peguei está bem ou não está bem. Eu não estou reduzindo por aqui, vou tentar por lá. Entendeu? E quando você começa, vai acontecer uma coisa engraçada. Você sabendo o que é bom para você e o que não é bom para você, você vai entrar no supermercado e falar, pô, nada serve aqui, né? A não ser aquela área de frutas e legumes. Então você vê aquele monstruosidade de supermercado e você fala, puxa, mas essas comidas aqui não satisfaz a minha necessidade. Pode satisfazer outras, né? Mas a minha não. E então você fica restrito ali em 10% daquela área do supermercado, onde estão as frutas e legumes, escolhendo a melhor, né? Escolhendo aquelas que estão mais madurinhas ou não. Ou então nós vamos numa feira, que também não tem feira boa mais, aqui onde eu moro não tem. Ou então a gente vai, eu costumei também ir nas cidadezinhas próximas a São Paulo, onde você tem lá os produtores entregando os produtos ali, fresquinhos, né? Ah, tem até produto com menos agrotóxico. Enfim, a gente muda o hábito da nossa vida. Então, para redução de preço, nós já falamos aqui, né? Vamos ver para a saúde. Então, para a saúde tem uma coisa importante aqui, muito importante. É importante lembrar que o nosso corpo é perfeito e tem a capacidade de se autorregenerar organicamente. Gente, sabe o que é isso? Então, os grandes arquitetos que fizeram o nosso corpo, vocês sabem, está no quarto diacósmico. Nós nos temos na quarta edição desse corpo. Ele já está com a perfeição aguçadíssima. Então, ele tem a capacidade, ninguém fala nisso para você, de se autorregenerar, autocorrigir, autocurar, trazer tudo de volta à situação normal de saúde e bem-aventurança. Vocês têm ideia do que é isso? Mas você fala, mas e o médico? Não vamos entrar nesse detalhe ainda. Regenerar quer dizer o seguinte, que o corpo ele vai se curar, se corrigir automaticamente se você der o espaço para ele. Enquanto a gente passa o dia todo comendo e ele tem que fazer a digestão, ele não vai ter tempo
Ele não vai ter tempo de corrigir alguma coisa que ele está percebendo que está errado. Então, ele tem uma prioridade, ele tem uma hierarquia de prioridades, né? Agora eu vou ter que fazer a digestão, porque a digestão tem prioridade. Aí acabou de fazer aquela digestão e, de repente, vem mais comida e tem que fazer a digestão, porque... E aquelas coisas que estão erradas, ele olha lá e fala, ele não vai dar tempo de fazer isso aí, vai fazendo a digestão e o nego vai comendo. Entendeu? Então, ele tem a capacidade de se autorregenerar organicamente. Para isso, é necessário dar tempo para o organismo trabalhar na atividade regenerativa. Mas enquanto o corpo estiver ocupado trabalhando na digestão da nossa desenfreada ingestão de alimentos, o processo regenerativo fica estacionado, aguardando um tempinho. E com isso, as doenças vão se acumulando, ou seja, aquilo que ele não cuidou ali atrás, né, vai virando um negócio mais sério, vai virando aquilo que eles chamam de doença. Que nada mais são do que falta de tempo do organismo para se autorregenerar. Hipócrates já tinha visto isso lá na época de... Ele é contemporâneo do Platão, Hipócrates, né? Então, ele estava bem encaminhado também. Por isso, algumas tradições filosóficas citam o jejum como um fator principal tanto para a regeneração material quanto mental. Faz sentido. Mens sana in corpore sana, né? Bom, mesmo tendo escolhido a redução de peso como objetivo principal, melhorias na sua saúde serão observadas, que tenderão a evoluir à medida que mantivermos a nossa disciplina alimentar. Então, ao mesmo tempo que você vai reduzir o peso, você vai melhorar a sua saúde. Você vai diminuir a atividade interna do seu corpo e, então, o corpo vai ter tempo de arrumar a casa que está com goteira aqui, a outra tem um piso que está quebrado, enfim, ele vai arrumando ali. A nós somente cabe desenvolver a nossa alimentação de maneira que traga saúde ao nosso corpo. Tá? Dentre os ensinamentos que foram deixados por Hipócrates, pai da medicina, sobre a saúde do corpo, eu destaco esse, que nós já até vimos lá no começo, né? Que o seu melhor alimento seja o seu remédio, e que o seu melhor remédio seja o seu alimento. Então, com isso, as pessoas não precisarão de outra coisa a não ser um alimento bem conduzido, bem controlado, bem escolhido, né? Um outro objetivo que por nós pode ser alcançado é a evolução espiritual, que eu falei, nós estamos em bastante idades aí. A evolução espiritual é objetivo nosso também, não é? Quem não quer? Mens sana in corpore sano é a expressão latina que significa uma mente sã num corpo são. Só é possível uma mente sã num corpo são. Derivada da sátira X do poeta romano Juvenal, a frase é um lema que reforça a importância da saúde física e mental. Vocês estão vendo aí na fotografiazinha, né? Então, para aqueles que estão envolvidos nas práticas evolutivas da espiritualidade, a necessidade de ter um corpo são é primordial e se constitui num processo que tem início, mas não tem fim. Desde o início das nossas práticas, quando nós procuramos a Fra, está lá a instrução, numa frase bem simples. Para o discípulo da espiritualidade é necessário uma saúde boa. Você tem que ter a saúde,
Porque se nós já procuramos, porque nós tínhamos alguns problemas, nós não vamos querer aumentar esses problemas com a saúde que não é. Então, primeiro, temos que arrumar a nossa casa. Por isso que o curso do Super-Homem tem lá um curso de alimentação bem evoluído que, para hoje, talvez não faça os efeitos que faria esses cuidados que eu estou falando aqui agora, né? Para as pessoas que escolherem esse objetivo, a utilização de carne e seus derivados poderá ser mais restrita. Nós não falamos ainda em carnes e derivados em nenhum dos objetivos lá em cima, porque realmente carne e derivados não são alimentos vivos, tá? Não são. Eles não têm o componente crítico que a gente espera e não vão contribuir para alcançar esses objetivos, tá? Muitos que vão se utilizar de carne podem fazê-lo de maneira mais restrita nos outros objetivos. Para a evolução espiritual, cada um vai pesar se quanto ele vai ser restrito ou se não vai existir. Cada um vai ter que decidir por si mesmo, né? As práticas da alimentação viva vêm de encontro às necessidades exigidas para a nossa evolução espiritual. Porque nós sempre vimos dentro da frase pessoas que se abstêm de comer esses derivados de animais, né? E não é à toa, né? Não é à toa. Lógico que nós não estamos proibindo ninguém de fazer nada aí. Cada um é dono da sua vida e sabe conduzi-las da melhor maneira possível. Nós estamos somente dando aqui uma sugestão para que as pessoas possam adotar para melhorar a sua condição. Então, aqui nós estamos chegando já numa sugestão de cardápio e outras práticas. Como é que está o nosso tempo aí? Deixa eu dar uma corridinha aqui. Então, esse cardápio aqui é o que a gente usa pela manhã, né? Então, a gente até sugere aí para as pessoas, mas quem pode acrescentar alguma coisa a mais aí? Uma coisa que a gente sabe, ó, se você optar por isso, esteja preparado, porque vai dar trabalho. Ah, mas eu não queria. Mas vai dar. Por quê? Mas é o preço que nós vamos pagar para combater a gula desenfreada que nos propõe os nossos sentidos. Né? Lembra que nós falamos do Paulo, que tem alguém dentro de mim que não quer que eu faça o bem? Tem alguém dentro de mim? E hoje a gente sabe que essas parasitas que estão lá nos nossos intestinos, elas que nos levam que nos por essa compulsão para comer determinado alimento, né? Então, quando você, por exemplo, pão, quando você passa uns 2, 3 dias, 4 dias, 5, 6 dias, 7 dias sem comer o pão, você sente uma vontade absurda do pão. É a bendita que está lá cutucando você para comer o pão. Faz você pensar que o trigo, que é a matéria-prima do pão, é viciado, ela vicia, ou seja, se você não come ela, você sente a falta. Não é. É a nossa amiga lá embaixo. Então, a ordem é desembalar menos e descascar mais. Ou seja, desembalar menos quer dizer comprar menos alimentos processados, acabar com isso. Isso daí não tem nada de bom aí, a não ser satisfazer uma gula. Acabou mais nada. Né? E descascar mais, que é o quê? Pegar aquilo da natureza, colocar em cima da pia e descascar. Descascar, preparar, né? Então, aí nós vamos sentir um pouquinho mais de trabalho, mas se a gente quiser ter uma saúde maior, tem que fazer isso, né? Então, aqui a gente usou o seguinte processo. Pela manhã, tomar em jejum, né? Todos os dias, ó, tomar em jejum todos os dias. Água com limão. Meio limão espremido num copo para cada um, né? E também o suco de berinjela, né? Que é uma berinjela batida, 2 fatias de berinjela de 1 centímetro, junto com uma laranja descascada e 300 ml de água. Aí você faz um suco para 2 pessoas, tranquilo, né? E aí, isso daí vai te manter alimentado. Ou seja, se alguém não vai ter fome, gente.
A berinjela, ela vai fazer a nutrição, aquele pontinho lá que vai fazer você ter fome, ela vai falar, olha, eu não vou deixar você ter fome, então não há motivo nenhum de você procurar uma outra coisa, né? E com isso, você vai percebendo que o seu peso vai fazendo assim, você não acredita. Você fala, pô, eu cheguei a pensar que eu estava doente. Falei, pô, será que... O que aconteceu? Né? E tomar os sucos todos os dias sem falta, ou seja, esse café da manhã aqui não precisa ter mais nada, né? Tomar os sucos todo dia sem falta. Isso evitará que o seu corpo solicite outro alimento, pois a berinjela o nutrirá suficientemente. O suco inibe a fome. Né? Com o tempo, você vai poder adicionar nesse café da manhã de jejum aí, uma frutinha bem levinha, tipo um mamãozinho, né? Ou um pedaço de uva, alguma coisa assim, tá? Só para você falar, olha, não estou comendo nada, mas você que vai dizer. Até a hora do almoço, ainda poderão consumir, se você sentir que for necessário, café sem açúcar, né? É o meu caso. Se tem gente que não gosta de café, pode tomar outra coisa. Chá sem açúcar, né? Ou outras frutas, mamão, pera, maçã, banana, sempre em pequenas quantidades, né? Por isso, todas essas frutas já devem estar preparadinhas aí, esperando você ir lá e pegar, né? Porque isso vai fazer com que o seu organismo resista um pouquinho mais até a hora do almoço. Até a hora do almoço, ainda poderão ser consumidos, se for necessário, que nem eu falei, café, açúcar, outras frutas. Isso aqui está repetido aqui, não faz mal. No almoço, salada de verduras com outros vegetais, tipo alface, mais tomate, mais pepino, mais brócolis, tudo que você quiser pôr dentro de uma salada, que seja vivo, que esteja cru, pode. Né? Pode. E aí você tempera ela da forma como você achar melhor, ou com limão, ou com óleo, oliva e essas coisas todas. Na parte do prato de resistência, 2 colheres de sopa de arroz cozido, né? Aliás, tem um fato interessante por causa do arroz, né? O arroz, para nós, ele não faz nada. Ele só é amido. Ele não tem nada do jeito que ele é oferecido e vendido para nós. Mas os vegetais, eles são colocados nos vários pontos da terra, e tem gente que depende do arroz para ter as energias necessárias, né? Imagine lá no Oriente, onde as plantações de arroz são muito grandes. O arroz de lá é diferente do nosso. O arroz de lá tem outros componentes que vão trazer para as pessoas a energia que elas precisam. Tá? Então, aqui para nós, não adianta encher o prato de arroz, não tem nada lá. Ele lá é tudo vazio. Para falar a verdade, o organismo nem reconhece aquilo lá. Isso que é o pior. Não tem nada, o organismo nem reconhece. Só enche mesmo. Né? E aí eu falei, vegetais refogados com temperatura abaixo de 50 graus. Vocês vão perceber que quando vocês fazem um refogadinho aí, vocês vão ver a diferença que é. Né? Berinjela, abobrinha, repolho, acelga, principalmente o repolho, acelga, ervilhas, esses outros vegetais que a gente vai desenvolvendo, aí vocês vão ver quanta beleza existe por aí. Feijão cozido, eu não como, mas a gente põe aí, porque a Vanessa precisa de uma colher de sopa, pelo menos, aí ela come feijão. Mas eu passo 100 mesmo. Aliás, o feijão, né, a gente fala, então como é que eu vou comer o feijão? Bom, não vende em vagem, né, que seria a coisa melhor do mundo, mas vem ervilha em vagem. O feijão, você vai cozinhar ele para ele ficar mole. Mas se você deixar ele na água, ele vai ficar mole do mesmo jeito, não vai? Então, só uma questão da gente programar o tempo que ele vai ficar ali submerso na água, ou numa água a 40 graus, coisa desse tipo assim. Ele vai cozinhar do mesmo jeito. É uma outra forma de você poder utilizar ele aí. Carne, boi, frango, peixe, quem quiser, um pedaço pequeno, se for necessário, que estiver dentro dos objetivos escolhidos.
Sobremesa, fruta. Tá? Você vê aqui que nós não falamos nada de açúcar, nem leite, nem nada, né? Por enquanto. À noite, a instrução é: não há necessidade de jantar. Você vê quanta coisa? Olha só o que eu estou falando. Esse cara é louco aí. O que é isso? Como não há necessidade de jantar? Não há. Não há. É a hora que você vai dar o espaço para o seu corpo. É a hora que ele vai trabalhar. Mas é o costume chinês. O chinês não come nada depois que o sol se põe. Lógico, sabedoria chinesa, vai. O chinês não come nada depois que o sol se põe, só vai comer depois que o sol estiver já a pino. Então, antes do pôr do sol, se necessário, coma pedaços de fruta. Antes do pôr do sol, antes de escurecer. Né? Abacaxi, melancia, melão, todas essas frutas aí, elas vão participar do seu processo e vocês vão amá-las. No frio é um pouco difícil a gente manter isso, porque comer abacaxi e melancia no frio é ruim, mas a gente se acostuma. Lembre-se que você deve deixar o seu organismo livre para trabalhar na recuperação do seu corpo. Vai ser a hora que o corpo vai trabalhar. Né? Café sem açúcar e água à vontade a qualquer momento. Eu digo café sem açúcar porque eu gosto de tomar café sem açúcar. Tem gente que toma chá com açúcar, outros tomam chimarrão que não tem açúcar, e assim por diante. Entendeu? Em qualquer urgência, se a fome for extrema, se você tiver um acesso, você poderá ser superada com frutas, sempre em quantidades pequenas. Você tem que dizer para o seu corpo que é você que manda nele. Não é ele que manda. No trabalho de desparasitação, isso vai ocorrer muito. Você vai ter que ver quem é que manda. E você vai chegar num ponto ainda na desparasitação de ter que extrair aquele serizinho que moram lá nos seus intestinos. Eles vão ter que sair de lá. E aí sim, aí você vai ficar tranquilo. Acostume-se a escolher e comprar os alimentos que fazem parte da sua dieta. Desenvolva os fornecedores de boa qualidade para esses alimentos. Quanto mais frescos, né, melhores. Alimentos velhos não suportam aguardar para serem consumidos e logo apodrecem. Lógico, tudo é novidade? Mas a gente tem que tomar cuidado, né, para não comer as frutas estragadas. Bom, nisso traz para a gente os 5 vilões brancos, ou seja, aqueles 5 alimentos que são considerados os 5 vilões brancos. Não podemos deixar de falar dos alimentos que são conhecidos como 5 vilões brancos. São eles: farinha de trigo, açúcar, leite, sal e arroz. Então, por que eles são vilões? São alimentos que tiveram seus processos de beneficiamento alterados. O que é processo de beneficiamento? Os processos de beneficiamento são processos pelos quais esses alimentos passam antes de chegar às nossas mesas. Durante esses processos, foram adicionados componentes que não faziam parte do alimento originalmente, e outros componentes importantes foram retirados. Tudo isso para que esses alimentos nos tragam a satisfação, fome, junto com muitas doenças. Vocês falam, não acredito. Bom, é verdade. Como exemplo, cito a medicina moderna, já reconhece os malefícios do leite como se encontra hoje, como causa de cânceres nos intestinos, ficando provado que somente pela retirada desse alimento na sua dieta, vários episódios de cânceres foram superados. Esse é somente um dos exemplos, né? Mas a farinha de trigo, ela também é muito manuseada, infelizmente, depois que você moe o trigo. O açúcar, então, nem se fala. O sal é um alimento muito bom, porém, ele já tem todos os componentes importantes na sua composição, porém, eles tiram todos esses e colocam
depois numa quantidade bem pequena e de má qualidade. O leite, não precisa falar. O arroz não tem nada, né? O arroz, que nem eu falei, o nosso arroz não tem nada. Ele só serve para preencher um espaço vazio. Bom, e quem altera esses alimentos, hein? Quem altera esses alimentos? São seres que estão interessados em nossa evolução. Seres que não estão interessados em nossa evolução. Quem são? Quem são? Nós, Rosacruzes e gnósticos, que estudamos já a gnose, que sabemos da existência, né, dos seres senhores do mundo, né, dos arcontes. Nós sabemos quem são esses seres que não estão interessados em nossa evolução. Bom, notas finais. Perceba que os alimentos como pães, bolos, doces, macarrão, batata frita, batata cozida, não estão incluídos em nenhum dos momentos nesses primeiros dias ou semanas. Porém, após ter alcançado seu objetivo na redução de peso ou no equilíbrio dos seus indicadores de sangue, alguns desses alimentos poderão retomar sua dieta se você assim decidir. E pelo menos uma vez por semana, só para você dar de comer aquela parasita que está lá no seu intestino te enchendo o saco. Ou seja, para matar uma vontade que você tem. Então, a partir desse momento, use a balança para o controle e não ultrapassar os limites de peso já alcançados. Tá? E, ao mesmo tempo em que a redução de peso vai sendo alcançada, automaticamente, sem que você perceba, o seu organismo vai colocando em ordem as irregularidades orgânicas que existem em você e que, às vezes, nem são percebidas. Né? Às vezes, as doenças começam e a gente não sabe que ela está começando. São as doenças né? Você as perceberá quando já não mais existirem. A continuidade do processo dependerá única e exclusivamente de você, até que todos os seus objetivos sejam alcançados. É muito bom fazer isso em dois. Por quê? Porque um ajuda o outro. Como eu falei, dá trabalho. Preparar as comidas dá trabalho. Não vai ser feito na air fryer, não vai ser feito no forno, né? Não vai ser feito em nenhum desses lugares. Tudo vai ter que ser ali, na raça, né? Lembre-se que seu corpo físico é mais perfeito conjunto criado pela natureza para uso do ser humano nesta sua passagem pela Terra, que a gente espera seja a última, né? É nossa obrigação dele cuidarmos para que mais tempo aqui neste plano de existência possamos permanecer e recolhermos os ensinamentos junto com as forças necessárias para que seja alcançado o nosso plano de vida. Preste atenção, essa que é a importância, essa que é a essência da nossa vida, né? O nosso corpo físico é o mais perfeito conjunto criado pela natureza para o uso do ser humano nessa passagem pela Terra. É nossa obrigação dele, do corpo físico, cuidarmos para que possamos ficar aqui mais tempo nesse plano, né? E recolher os ensinamentos junto com as forças necessárias para que seja alcançado o nosso plano de vida que nós traçamos lá antes de nascer, né? Seria importante se fosse mantido um livro com anotações, onde seriam registradas as dificuldades, também os sucessos alcançados, né? Uma sugestão seria a taxa de redução de peso, que você vai conseguindo reduzir ao longo do dia. Hoje existe uma balancinha, você coloca lá, você sobe em cima dela, você tem um aplicativo no celular, ela já manda o resultado para o seu celular e ela já faz todos os cálculos assim que você imagina que possa ser feito. Como nunca escrevemos nada sobre esses métodos, só estamos fazendo para levar a vocês essas práticas, peço que não reparem na sequência da apresentação, que eu fiz agora. Dessa forma, fique à vontade para nos questionar as dúvidas, pois sabemos que haverá muitas. Tá? Envolva outras pessoas nesse processo, pois a preparação dos alimentos requer tempo e dedicação. Por isso, compartilhe com outras pessoas o alimento que você prepara. Controle junto os efeitos da alimentação, ajustando as dosagens, conforme a necessidade de cada um, para atender também a balança.
Se puder, ainda, tenha um exame de sangue realizado antes de adotar esse processo de alimentação para compará-lo com o exame a ser realizado após, vamos lá, 90 dias. Você tem o antes e o depois, né? E vocês vão ver onde vocês chegaram. Esse é um método que eu mesmo uso, por isso peço que o coloque em prática e colha os seus resultados. Quando estiver seguro, poderá compartilhá-lo com outras pessoas, sempre com descrição. Eu já tinha passado isso para alguns irmãos, né? Eu pedi a descrição para eles, falei, olha, irmão, eu estou usando isso, se o irmão quiser usar, lógico, é uma condição sine qua non, você precisa estar envolvido em uma egrégora. Essa egrégora é que vai te dar força, continuidade e outra. Ela vai te dar um merecimento. Entende, irmão? É preciso que a gente tenha o merecimento de ter o benefício desses processos. Lembra no ritual da missa? Né? Para que as pessoas tenham o merecimento disso. Então, vamos terminar. Aqui é o fim, né? Aqui é o fim dessa apresentação. Agradeço a todos por terem ficado aí escutando eu. Agora, por favor, vocês... eu vou desligar a gravação, ok? Eu vou desligar a gravação para que vocês possam se manifestar também.